Amados, hoje eu vou estar ministrando a todos vocês uma mensagem que coloquei por título: Um cristão aprovado. Um cristão aprovado. Semana passada estávamos falando sobre serem cheios do Espírito Santo, de que como cristãos necessitamos buscar sermos cheios da presença do Espírito Santo. Necessitamos todos os dias estar buscando a presença de Deus constantemente em nossas vidas. Ontem, na oração das 6 da manhã dos homens que temos todo sábado, estávamos estudando um pouco sobre a mensagem que foi ministrada semana passada. E é porque a igreja necessitamos verdadeiramente, quando recebemos uma mensagem aos domingos, muitas vezes nós saímos quando acaba o culto e esquecemos tudo que foi falado. Porém, amados, quando a gente faz uma anotação da mensagem, quando você faz a anotação das passagens bíblicas, durante a semana você vai estudando, então isso vai te ajudar a ter um crescimento na tua vida. Então, amados, hoje a mensagem é um cristão aprovado. E estarei falando essa noite sobre rendermos provas. Porque para sermos aprovados, igreja, necessitamos render provas. E o resultado dessas provas é a aprovação que provém de Deus. Nessa passagem que a gente vai ler, o Senhor está reclamando uma atitude ao seu povo diante dele. E ele está tomando uma prova para este povo, porém o povo está sendo desaprovado. Salmos capítulo 50, abre a tua Bíblia. Salmos capítulo 50. Quantos dos que estamos aqui gostaríamos de ser cristãos aprovados? Amém? Então vamos a descobrir se verdadeiramente somos cristãos aprovados. Salmos capítulo 50, versículo 14, diz o seguinte: Ofereçam a Deus sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Se poderiam ativar o retorno, por favor? Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu vos livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: De que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é o sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo e poderoso Deus, te damos as graças essa noite, porque nos permite estar reunidos aqui na tua casa.
Estamos, Senhor, no centro de todo culto, no momento da Tua Palavra. Inspira-nos, Senhor, para receber, Senhor, a mensagem que traz transformação, a mensagem que traz cura, a mensagem que nos confronta e nos levanta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu tinha 16 anos, estava terminando a escola, estava no último ano da escola, que para nós é o quinto de secundária, o que seria o terceirão aqui. E todo ano, cada vez que havia algum evento do Dia dos Pais ou Dia das Mães, sempre faziam uma apresentação na escola, onde todos os pais e as mães se faziam presentes e os alunos tínhamos que ter uma apresentação comemorativa, mas também na escola tinha por costume de poder dar presentes para 5 pais, se o dia era dos pais. Então um dia pediram 5 voluntários para os alunos que estávamos terminando já a escola, para poder levar um presente no dia do Dia dos Pais, e esses presentes seriam sorteados em todos os pais que estiverem ali na escola. Um dos meus colegas de estudo, que não era muito disciplinado, que digamos, se levantou a mão, se prontificou em poder estar levando um presente. E de fato, no dia do evento, ele levou o maior presente de todos. Levou uma caixa bem grande, bem embrulhada em papel presente, e os professores deixaram esse presente, por ser o maior, deixaram para poder entregar no último sorteio do dia. Meus amados, foi sorteado o pai, entregaram o presente, deram para ele. Na segunda-feira, quando estávamos de volta das aulas, o diretor da escola entrou na sala, e no Peru existe uma disciplina tão grande na sala de aula que quando entra o diretor na sala, todos os alunos ficam de pé e permanecem em silêncio, em total reverência. Nos mandou a todo mundo sentar, e ele olhou para este meu colega que tinha levado o presente e falou para ele: Senhor Ramírez, fique de pé. Todos pensávamos que ele ia parabenizar o nosso colega por conta do presente que ele tinha levado. Mas na verdade o diretor disse o seguinte para ele: Senhor Ramírez, você estava no meio de uma prova e você tentou enganar a mim, que sou a máxima autoridade dessa escola, tentou enganar as autoridades dessa escola, tentou enganar os teus colegas da sala. Nós já sabíamos o conteúdo da caixa que estava dentro que você tinha trazido. Dentro da caixa ele não estava levando nenhum presente. Dentro da caixa ele tinha colocado um pedaço de madeira no qual ele tinha escrito com uma canetinha, colocado esta madeira para você disciplinar o teu filho. E tinha colocado umas moedas antigas, dizendo para ele: essas moedas são para você pagar outra escola para o teu filho. Ele simplesmente estava zombando do pai que tinha recebido esse presente. O diretor disse para ele: nós já sabíamos o que estava ali dentro, porém nós permitimos chegar até o final para ver se você tinha capacidade e ousadia de poder falar a verdade. Porém você estava no meio de uma prova, você estava no meio de um teste, mas você foi desaprovado. Você estava colocado numa prova de honestidade e foi colocado numa prova de integridade moral, mas você acabou de ser reprovado. E eu quero te dizer algo, Senhor Ramírez: esta é a única prova que você deveria aprovar na tua vida. E mandaram ele se sentar na cadeira.
Professor que estava ali presente naquele momento diz: alunos, agora vamos continuar com a nossa lição. E eu pensei, a maior lição que nós devíamos tomar já foi tomada nesse momento. O meu amigo teve a oportunidade de ele falar a verdade, mas ele foi desaprovado. Muitos de nós já temos terminado a escola, temos terminado a faculdade, provavelmente já não nos submetemos a provas escritas, que em muitas ocasiões e momentos têm nos levado ao desespero para poder aprovar de todas as formas possíveis as matérias e os cursos que nós levamos. Mas eu quero te dizer, igreja, que hoje mais que nunca você e eu estamos no meio de uma prova diante de Deus. Nós estamos rendendo provas diante do Senhor todos os dias. O apóstolo Paulo fala a Timóteo que era o seu filho amado de coração e o seu homem de total confiança, que pertencia a seu time missionário. Timóteo era um homem que instruía os cristãos. Timóteo era um homem fundador de igrejas, era um homem que preparava grandes líderes para o ministério. Mas Paulo diz para ele em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2, capítulo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Nós podemos pensar que Timóteo já estava aprovado. Fundava igrejas, preparava líderes, ele viajava de um lado a outro, representava o apóstolo Paulo. No entanto, depois de vários anos de serviço, Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Em poucas palavras, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, continua rendendo as provas, continua se rendendo diante de Deus. Eu estou rendendo provas diante do Senhor todos os dias. Pedro, no Pentecostes, ele apresenta o Senhor Jesus como um varão aprovado por Deus. Isso está em capítulo 2, versículo 22 de Atos. Quer dizer que Jesus estava rendendo as suas próprias provas enquanto estava nessa terra. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás, para ser provado pelo próprio inimigo, e ele foi aprovado. Mateus capítulo 1. Jesus foi provado quando o povo falava para ele que ele tinha que ser rei. E Jesus não aceitou aquela proposta que o povo estava falando para ele. Jesus foi aprovado. João 6,15. Jesus foi provado quando a multidão, estando ele na cruz, dizia para ele: se tu és o filho de Deus, desce daquela cruz. Mas Jesus foi aprovado. Mateus 27:40. Jesus foi provado diante do ladrão que estava crucificado do lado dele, quando diz para ele: se tu és o Cristo, salve-se a você mesmo e salve a nós também. Mas Jesus foi aprovado. Lucas 23:39. Com tudo isto, igreja, eu quero te dizer o seguinte: que o Senhor Jesus todos os dias estava passando por provas pelas quais nós enfrentamos também constantemente. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz: porque não temos um sumo sacerdote
que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, amados irmãos, este versículo é muito importante para nós, porque nós falamos, a tentação que eu enfrento é tão terrível, a tentação que eu enfrento é tão dura, ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém vai saber por tudo que eu estou passando, eu não tenho forças. Mas o autor aos Hebreus nos está dizendo, igreja, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, em tudo foi tentado. Tudo que você e eu temos passado, passamos e ainda passaremos em tentação nessa vida. Enquanto estamos nessa terra, o Senhor Jesus Cristo passou por absolutamente tudo. Ele não foi tentado apenas quando estava no deserto, quando foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Nós reduzimos isso na nossa mente, que é escassa, que foi o único dia que Jesus foi tentado. Mas diante das passagens que eu tenho mencionado a vocês, o inimigo usava pessoas para tentar a Jesus constantemente, para ver se tirava ele do foco, para ver se tirava ele do propósito, para ver se tirava ele do caminho, para ver se tirava ele dos planos que o Pai tinha traçado para ele. Mas nós vemos que em todo o Senhor foi aprovado. Se nós vamos a Davi, o homem segundo o coração de Deus, no Salmo 139, o Salmo 139, versículo 1 a 4, diz o seguinte: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Se há algo, irmãos, que nós gostaríamos ocultar de Deus, são os nossos pensamentos. Mas eu te digo, igreja, que o Senhor nós não podemos ocultar absolutamente nada. Tudo que passa em nossos pensamentos, em nossa mente, em nossa cabeça, tudo é muito claro para Deus. E diante de Deus estamos constantemente rendendo uma mensagem. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo aqui não está perguntando a eles se eles têm fé, porque eles formavam parte da igreja. Paulo está perguntando para eles: vocês estão permanecendo na fé? Ou seja, estão cumprindo os princípios de Deus? Essa palavra, irmãos, que nós necessitamos receber nesse momento. Estamos permanecendo na fé? Estamos cumprindo os princípios de Deus? Porque todos aqui somos conhecedores das Escrituras. Acredito que a maioria de nós não ignora o que está escrito na palavra. E Paulo nos está dizendo: estão permanecendo na fé. E essa é a prova que nós devemos aprovar. Paulo está dizendo: vigia sobre a tua própria vida. A pergunta é: em que mudou a nossa vida desde o último domingo até aqui? Quantos estiveram no domingo passado no culto?
pastor Fernando? Em que mudou a tua vida depois de ter ouvido a mensagem? Em que você cresceu depois de ter recebido a mensagem? Em que você evoluiu como cristão? Que coisas tu deixaste de fazer que estavam corrompendo a tua vida? E que coisas você começou a fazer para te levar a um crescimento espiritual? Ou simplesmente a palavra que foi ministrada de balde? Porque algo tem que ocasionar em nossa vida a palavra do Senhor, porque aqui mesmo está escrito que a palavra de Deus jamais volta vazia, desde que nós temos um coração disposto, um coração ensinável às Escrituras. Mas se nós estamos aqui com o coração fechado, a não querer receber e aceitar o que a palavra nos diz, vamos continuar sendo as mesmas pessoas de sempre, que não crescem, que não avançam, que não evoluem, que deveríamos ser já mestres da palavra, mas continuamos nos rudimentos da palavra. Então algo tem que estar ocasionando a mensagem que é ministrada. No Salmo 50, vamos voltar no capítulo 50 de Salmos. Foi a passagem que lemos no início. No Salmo 50 vemos que Deus está julgando uma parte do seu povo. Israel tem a lei, conhece a lei, fala da lei e escuta da lei permanentemente. E no versículo 5 diz o seguinte, do capítulo 50: ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, porque eu vou julgar a todos. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, porque todos os santos serão julgados. Nesta prova, Deus não nos livra porque nós cumprimos todos os rituais. O Senhor não nos livra porque nós estamos aos domingos do culto. O Senhor não nos livra deste julgamento porque nós fomos batizados. Tudo que nós fazemos como rituais cristãos não significa que estamos sendo aprovados. Sabe por que, igreja? Porque a prova que o Senhor exerce sobre a nossa vida é uma prova moral, é uma prova de vida, é uma prova de compromisso. Faz quanto tempo, igreja, que tu não paras para poder ter um tempo com Deus, a sós com Deus, para conversar com Deus e perguntar para Ele: Senhor, eu estou sendo aprovado por Ti? Porque eu posso dizer: Senhor, eu estou pastoreando uma igreja com 200 pessoas aproximadamente, fora de todas as crianças. É uma igreja que todo mês apresenta novos membros. É uma igreja que está crescendo. Que lindo, que maravilhoso. Mas eu tenho a necessidade de parar para poder perguntar se eu estou sendo aprovado. Porque uma coisa é ser usado e outra coisa é ser aprovado. São duas coisas totalmente diferentes. Se nós lembrarmos da história de Sansão, Sansão era usado pelo Espírito de Deus, mas não era aprovado. Nós podemos estar fazendo inúmeras coisas para o Senhor. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso evangelizar, eu posso limpar a igreja, eu posso estar na porta recebendo os irmãos, eu posso estar na escolinha dando aulas para as crianças. Mas até onde a minha vida está sendo verdadeiramente aprovada por Deus? E há algumas matérias que eu escrevi aqui que nós necessitamos aprovar com urgência.
Em primeiro lugar, o primeiro curso ou matéria que nós devemos aprovar é direito. Tem alguém que estuda direito aqui? Uma, duas pessoas estudam direito. 3 pessoas estudam direito. Glória a Deus. O direito nos fala do homem e a lei. E a lei nos diz que nós temos direitos e obrigações. A lei nos diz que nós temos liberdade. Mas a lei também nos diz que nós temos responsabilidades. Então, irmãos, o Senhor nos diz que nós temos privilégios por sermos filhos dele. Tem filhos de Deus aqui nesse momento? Quantos são filhos de Deus aqui? Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém? Então somos filhos de Deus. Portanto, temos direitos por sermos filhos de Deus. Mas pelo fato de sermos filhos de Deus e gozarmos de direitos, também nós temos obrigações. O problema nosso é que nós queremos ficar apenas nos direitos. E nos fazemos os loucos ao respeito das obrigações. Queremos desfrutar dos benefícios que o nosso Pai nos dá como filhos. Mas queremos nos desvincular das obrigações que como filhos nós temos. E se Deus nos deu as suas leis, são para cumpri-las. Amém? Amém, igreja? Amém. Então até ali estamos concordando. No versículo 16 do capítulo 50 diz o seguinte: ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Olha que terrível isso. Que forte isso que o Senhor nos está dizendo. Ao perverso, porém, Deus diz, ou seja, Deus está falando com o perverso: de que adianta você recitar os meus decretos? De que adianta falar ao respeito da minha aliança? De que adianta você ser um pregador das Escrituras? De que adianta você ser um conhecedor das Escrituras? De que adianta você dizer que tu és membro de uma igreja, que tu frequentas uma igreja, se tu estás recusando a minha disciplina e tu tratas a minha palavra como se fosse lixo? De que serve você te chamar cristão se você não se agrada a ser corrigido? De que serve você se dizer que amas a Deus se não te importa a palavra de Deus? Qual é o direito que nós temos para sermos chamados cristãos? Qual é o direito que nós ganhamos de sermos chamados cristãos se rejeitamos a palavra do Senhor? Se não aceitamos a palavra do Senhor? Se não aceitamos a correção do Senhor? E ainda Ele diz que tratamos sua palavra como lixo. Em Mateus 7, 29 e 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Que em teu nome não expulsamos demônios? Que em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticas a iniquidade. Chamar a Jesus de Senhor, Senhor, não significa que Ele está sendo o Senhor da nossa vida.
E muitos chamamos ao Senhor, Senhor. E gritamos. Mas verdadeiramente o Senhor está se ensenhorando sobre nós. A vontade de Deus está se cumprindo sobre nós. Estamos aceitando a vontade de Deus sobre a nossa vida. A prova de direito, irmãos, tem a ver com o temor de Deus. A prova desta matéria chamada direito tem a ver com o temor de Deus. E um cristão deve ter temor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem e a mulher que tem temor de Deus não teme a nada mais. Não tem medo de mais nada. E essa é a prova que nós devemos enfrentar, de sermos homens e mulheres com temor de Deus. Em segundo lugar, temos outra matéria para ser aprovada, que chama-se relações públicas. Relações públicas. Versículo 18 do capítulo 50. Os que estão dormindo, digam amém. Dê misericórdia, Jesus. 18 do capítulo 50. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Em outra versão está escrito assim: quando vê ladrões, aprova o que fazem, e passa seu tempo com adúlteros. O povo de Israel estava se sentindo muito cômodo, muito confortável com pessoas pecadoras. Não diz que eles eram ladrões, não diz que eles eram adúlteros, mas diz que eles sentiam gosto, alegria e prazer em andar com os ladrões, em andar com os adúlteros. Há um ditado que diz: me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A regra é clara. Nós podemos dizer, sim, eu ando com ele, mas eu não faço o que ele faz. É apenas meu amigo. Eu não posso estar com meus amigos agora. Tem algum problema eu andar com meus amigos, meus colegas? Se tu és das pessoas que têm satisfação em andar com pessoas que são adúlteras, ladrões, mentirosas, fofoqueiras, problemáticas, te tornas igual do que eles. A própria palavra nos está dizendo isto. Muitos se alegram e andam e caminham com aqueles que transgredem a lei de Deus. Toma cuidado aos caminhos que está seguindo. Toma cuidado às amizades que você está tendo. Afaste-se daqueles que te afastam da presença de Deus. Agora você talvez está passando na tua cabecinha o seguinte: pastor, mas Jesus andava com gente pecadora. Jesus encontrou com uma mulher samaritana que era uma adúltera. Jesus encontrou com Zaqueu e pousou na casa dele, que era um ladrão. Será que eu não posso andar também com os meus amigos? Mas existe uma grande diferença, que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana que era adúltera e transformou a vida dele. Jesus passou na casa de Zaqueu, que era um ladrão, e foi trazido até os pés da presença de Deus, e ele se converteu. O problema nosso é que andamos com as pessoas do mundo, os que são pervos, os que são perversos, os que são ladrões, os que são adúlteros, os que são fornicários, e nos tornamos igual do que eles, porque não temos a presença de Deus para nos fazer suficientemente
e nos perdemos. Por isso que nós não podemos largar a vida antiga, porque no trabalho, ao invés de nós termos força suficiente para nos mantermos à distância daqueles que não querem saber nada de Deus, a gente vai caindo no papo deles. Ali vem as piadinhas com segundas intenções. Ali vem as práticas às quais somos convidados, porque nos diz: cara, não sejas tanso. Vamos, o que tem de mais? É uma cervejinha. É uma doce, vamos passar aqui no bar. O que tem de mal? Vamos estar só entre amigos. Vamos estar aqui os machos alfa. Não tem nada demais. Não, mas a minha mulher não vai gostar, vai ficar brava. Deixa essa louca. Ela não te merece. E nós falamos, é verdade, né? O que tem uma cervejinha? Enquanto está sentado no meio dessa roda de escarnecedores com os teus amigos, quando depois de uma cervejinha você pula para a segunda e já começa a te achar um super-homem. Se você já teve no passado problemas com drogas, começa a droga. Se você teve no passado problemas com mulheres, aparece uma mulher. E o Senhor nos diz: se tu te sentes confortável com os adúlteros, os ladrões, com aqueles que transgredem a minha lei, tu és igual do que eles. Aqui é onde você deveria falar amém. Porque o Senhor nos confronta. Porque o Senhor nos confronta para sermos corrigidos. A palavra do Senhor diz: pois que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Deus com Belial? Existe alguma comunhão entre a luz e as trevas? Ah, pastor, mas eu amo esse homem. Ele é um homem tão bom. O único que falta é ele ser cristão, mas eu vou trazer para a igreja. Não te iludas. Não te enganes, porque isso não existe. Agora a pergunta é: nós estamos numa prova. Estamos numa prova porque o Senhor está vendo o nosso comportamento quando estamos no meio de pessoas que transgredem a lei de Deus. Estamos sendo provados. Que tão confortáveis nós nos sentimos quando estamos rodeados dessas pessoas. Temos outra matéria para ser aprovada. A matéria de língua, ou da língua. No versículo 19 diz o seguinte: sua boca está cheia de maldade, e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. E em Lucas 6,45 diz: porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Aqui não se está falando, irmãos, de todos os que são fofoqueiros e de todas aquelas coisas que nós achamos que são inocentes, mas eu quero te dizer que não são. Um homem e uma mulher que são reprovados, um cristão reprovado, é aquele que fala mentiras, é aquele que vive só para criticar o seu irmão. O cristão reprovado é aquele que inflama os demais cristãos. O cristão reprovado é aquele que quer colocar um contra os outros. O cristão reprovado é aquele que usa a língua ao invés de abençoar, só para amaldiçoar. Ao invés de ajudar a construir, usa a língua para poder destruir. Eu quero te dizer algo, igreja: abra bem os teus olhos, os teus ouvidos e grava bem isto, por favor. A língua denuncia o estado espiritual da pessoa.
A língua denuncia o estado espiritual da pessoa. Ou seja, se tu conversas com uma pessoa, mesmo sendo dentro da igreja, porque estamos falando para uma igreja, e essa pessoa só gasta as palavras em fofocas, só gasta as palavras para criticar, só gasta palavras para falar mal dos irmãos, para falar mal do pastor, para falar mal da liderança, é uma pessoa que espiritualmente está morta. A nossa língua denuncia o grau espiritual que nós temos. Então, igreja, toma cuidado. Se estamos sendo desaprovados nessa matéria que chama-se língua. Porque de tudo que nós falamos, vamos ter que render contas a Deus. Falava com os irmãos ontem na oração, com os homens. Às sextas-feiras estávamos reunidos para jogar bola. Em tese, todos cristãos, de diferentes igrejas. Mas saem os palavrões. Mas você não imagina os belos palavrões que saem. De uma vez eu fiquei olhando para o meu irmão e falei: rapaz. Oh, desculpa, pastor, você me escapou. A palavra do Senhor diz: da abundância do coração fala a boca. Do que estamos cheios vai falar a nossa boca. O que nós carregamos aqui vai sair por aqui. Não adianta, irmão, nos enganarmos, porque em algum momento vai escapar. Porque significa que lá na rua, no trabalho, a nossa boca, da nossa boca saem serpentes, escorpiões, sapos, cobras, sai tudo. Mas dizemos que somos cristãos, que oramos, que jejuamos, que lemos a palavra. Toma cuidado com a prova que estás enfrentando nesta matéria que chama-se língua. E por último, a última matéria é a teologia. E não falo da teologia que se estuda nos seminários, mas sim da teologia prática. Moisés quis ser um teólogo e pediu a Deus duas coisas: Senhor, me mostra o teu caminho e me mostra a tua glória. Me mostra o teu caminho e me mostra a tua glória. Ele queria estudar a Deus, conhecer a Deus. Moisés não queria que Deus se mostre a ele como ele imaginava, mas queria que Deus se mostrasse a ele como Deus verdadeiramente é. É porque nós muitas vezes criamos deuses imaginários em nossa vida. Criamos um Deus imaginário em nossa mente e em nosso coração. Queremos um Deus que nós temos criado em nosso coração, mas não o Deus que está escrito na palavra. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos: eu acredito que quando Jesus vier, Ele vai nos perdoar a todos, porque Ele é um Deus muito bom, Ele é um Deus de amor. Esse é um Deus imaginário, o qual nós criamos em nossa mente. E esse povo que está falando dos Salmos, capítulo 50, estava falhando, estava sendo desaprovado nessa matéria chamada teologia. Porque no versículo 21 do capítulo 50 de Salmos diz o seguinte: estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. Eu vou ler na versão da minha Bíblia. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei, contra você apresentarei minhas acusações.
Irmãos, o Senhor está de olho em nossa vida e Ele diz: enquanto tu estavas fazendo tudo, eu fiquei calado. E muitos estamos praticando coisas mundanas em nossa vida, e porque entendemos que o Senhor não está falando nada, não está dizendo nada, o Senhor está em silêncio, pensamos que Deus está me aprovando. Pensamos que Deus está aceitando tudo o que eu estou fazendo de errado. Criamos um Deus imaginário. E o Senhor disse: quando tu praticavas todas essas coisas erradas, eu me calei e pensaste que você e eu somos iguais, mas te enganaste, porque agora eu vou repreender você. Se você está levando duas vidas, uma aqui dentro, com a melhor máscara que tu podes colocar, com a melhor máscara que eu posso colocar, e quando estamos lá fora, no meio da prova, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, com os amigos, com as amigas, e estamos fazendo uma vida totalmente errada, nossos pensamentos estão contaminados, nosso coração está totalmente distorcido, não temos uma vida com Deus, não temos uma vida com propósito, não somos leitores, não somos disciplinados para estudar a Bíblia, não temos disciplina para orar, não temos disciplina para jejuar, não temos disciplina para buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e estamos praticando as coisas erradas. O Senhor está em silêncio, esperando que a nossa moral, esperando que a gente possa dizer: Senhor, perdoa-me, estava caminhando de uma forma errada, mas eu entendi que necessito me acertar contigo. Mas muitos preferem continuar em silêncio, continuar praticando. Deus não fala nada, Deus não está me corrigindo, Deus não está dizendo nada, eu continuo praticando as coisas erradas que eu quero praticar. Achamos que Deus é igual a nós. Mas chegará o dia onde o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: olha, estás totalmente enganado se tu pensas que eu sou igual do que você. Simplesmente eu estava esperando que você possa voltar em si e retornar para casa. Mas a minha mão vai pesar sobre a tua vida. Sabe por que, igreja? Porque nós preferimos, e é mais fácil, termos um Deus imaginário do que entendermos o Deus das Escrituras, do que aceitarmos o Deus das Escrituras. O louvor pode subir, por favor. Temos esses cursos em nossa vida para provar, para quem está anotando essa mensagem. Direito, que é viver e tomar a sério a lei de Deus. Relações públicas, de saber escolher quem caminha comigo nesta viagem chamada vida, de saber escolher quem são os meus amigos e de saber com quem eu estou me sentindo bem. Essa é a matéria de relações públicas. A terceira matéria é de língua. Eu tenho para escolher: eu digo a verdade ou eu escolho mentir e me tornar um crítico. A quarta matéria é teologia. Será que eu fiz um Deus na minha medida, conforme aquilo que eu quero? Ou eu tenho um Deus que é conforme a medida das Escrituras? Quem é Deus para ti? Quem é Deus diante de ti? E eu quero terminar, irmãos, com um versículo que pode ser
o nosso epitáfio de vida. Quero terminar com esse versículo que pode ser o epitáfio da nossa vida. Pastor, o que é epitáfio? Epitáfio é aquela frase que identifica aquela pessoa que morreu. Aquele que é colocado na lápide da pessoa quando morre. Aqui estão os restos do Juan Carlos Bojana, um homem que fazia academia todo dia, disciplinado, corpo atlético. Está escrito ali. Esse é o epitáfio. Então, irmãos, eu quero terminar com esse versículo que pode ser o epitáfio da nossa vida, que pode descrever quem você e eu somos ao final dos nossos dias diante de Deus. Não te preocupes em querer pensar ou agradar o que o Juan pensa de ti. Como eu não posso pretender estar preocupado em esperar o que você está pensando no final dos meus dias, a tua maior preocupação tem que ser o que Deus está pensando sobre ti. Sabe que, igreja, muitas vezes nós queremos a aprovação dos homens e esquecemos a aprovação de Deus. Queremos ser aprovados pelos homens, queremos títulos para sermos identificados com títulos porque amamos títulos. Oh, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou canto. A paz, irmão Juan Carlos, não, eu sou canto. Conheci um irmão que chegou da igreja, ele é dos Estados Unidos, mas chegou na nossa igreja no Peru, e cumprimentamos ele, amado do Senhor, pastor. Pastor não, eu sou profeta. Se tu diz. Mas muitas vezes nós estamos perdidos pelos títulos, porque queremos a aprovação dos homens. Mas sabe o que o Senhor vai dizer para mim? Sabe que o teu título para mim não vale para nada, não serve para nada. O Senhor vai dizer a mim: me importa a tua moral, me importa o teu testemunho, me importa o teu comportamento, me importa a tua obediência, me importa saber se tu és um filho ou uma filha obediente. Se tu te submetes aos teus líderes, aos teus pastores, porque se tu não se submetes aos líderes e aos pastores a quem tu vês, tu jamais vai te submeter a mim, a quem tu não vês. Que se tu não perdoas aquele irmão que te ofendeu, que eu te disse que tens que perdoar 70 vezes 7, e continuas com a tua mesma indiferença de sempre, como tu dizes que me amas? Tu não me amas, porque quem se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E está escrito na palavra. Mas havia um versículo que você deve estar desesperado por escutar ele, que é um versículo muito pequeno, mas que pode se tornar o epitáfio da nossa vida. Romanos capítulo 16. Eu faço questão que você abra Romanos, capítulo 16. Romanos está entre Gênesis e Apocalipse. Sabe, essa carta de Romanos, o capítulo 16, o apóstolo Paulo está fazendo uma série de saudações para diferentes irmãos. Está dizendo o seguinte, por exemplo, no versículo 5: saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também meu querido amigo Epéneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província de Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico. Se você está grávida e vai ganhar um menino, podes colocar Andrônico para ele. Saúdem Andrônico e Junias, meus compatriotas judeus.
respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Versículo 8: saúde Ampliato, meu querido amigo do Senhor. Saúde Urbano, nosso colaborador em Cristo. E meu querido amigo Estaquis. E aqui vem o nosso epitáfio de vida, que deve ser o nosso epitáfio de vida. Saúde Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúde Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Sabe o maior desejo do nosso coração? Aquilo que nós devemos aspirar em nossa vida é sermos como Apeles, porque isso significaria que nós teremos um bom testemunho e honramos a Deus. Isso significa que somos homens e mulheres de bom testemunho e honramos a Deus. Paulo diz, fique de pé, igreja, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Aleluia! Que maravilha, igreja! Que maravilha que o nosso nome estivesse escrito ali. Eu não quero que me digam que eu sou apenas um seguidor de Cristo. Eu não quero que alguém diga, ali estão os restos de um cristão. Eu desejo que possa colocar ali, aqui jazem os restos de um homem que foi aprovado por Cristo. Paulo diz, saúde a Apeles, um bom homem aprovado em Cristo. Que maravilha poder ler aqui, que Paulo diga, saúda ao Mateus, um bom homem aprovado por Cristo. Que maravilha que Paulo diga, saúda-me, por favor, saúda o Douglas, que é um bom homem e é aprovado por Cristo. Que maravilha que esteja escrito assim por Paulo. Por favor, me saúda a minha irmã Gilmara, que ela é uma boa mulher e é aprovada por Cristo. Que maravilha que os olhos do Senhor se direcionem à nossa vida e possa dizer, ali está o meu filho, a quem eu aprovo. Existe maior desejo desse? Estamos vivendo provas todos os dias. Todos passamos por tentação. Todos somos tentados em diferentes áreas. Nenhum de nós está livre, mas o Senhor está olhando. O Senhor está vendo. O único que eu quero é que o Senhor olhe para mim e diga, ali está o meu filho, a quem eu aprovo. E isso será suficiente na minha vida. Em nome de Jesus. Que o desejo do teu coração seja ser aprovado por Cristo. Não procure ser aprovado pelo pastor. Sabe por quê? Porque se a tua preocupação é ser aprovado por Deus, tu vai ser aprovado em todas as áreas da tua vida. Mas se tu estás preocupado em ser aprovado pelos homens, tu vai cair em todas as áreas da tua vida. Se preocupa em ter temor de Deus, para que Ele aprove você. Feche os teus olhos.